bom dia para vocês que estão no Brasil, boa tarde para vocês que estão na Espanha, em outros lugares, né? Que este seja um dia marcante na sua vida, que seja um dia de bênção. Desejo o melhor de Deus para a sua vida, para a sua história, né? E hoje nós estamos aqui para fazer essa live e vamos falar um pouquinho como gestionar os nossos sentimentos, né? O que fazer com eles, né? Diante das diversas coisas que passam na nossa vida, né? Das situações que a gente vive, diante dos momentos desafiadores da nossa história, né? Nós vivemos uma vida que ela não tá monótona, né? Não tá sempre igual. Horas há dias de sol, outros há dias de chuva, e a gente precisa de aprender, né, como a gente lida com estes sentimentos que muitas vezes invadem o nosso ser e nos faz reacionar, né, de uma maneira que não é correta, né? Quero te dar boas-vindas, Eusângela, que Deus te abençoe, Eusângela. Minha amiga Eliane, que estou esperando ela aí para juntas, né, a gente estar aqui discutindo. E é isso aí. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem com seus amigos, que você enviasse aí o seu aviãozinho. Eu vou estar compartilhando aqui com alguns amigos também, né, para que eles também possam, junto conosco, a gente também está aqui aprendendo juntos, né? Fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Compartilhe, né? Tudo que a gente pode fazer pelo nosso próximo para ajudar, né? Para juntos a gente crescer juntos, é importante a gente fazer, né? Creio que todos têm algo para ensinar. Cada um aqui tem uma experiência de vida, cada um aqui tem coisas que já passou, que já superou e pode, né, ajudar alguém aí com seu testemunho, pode ajudar alguém aí com as suas palavras. Nada está isento, né, de aprender com o outro. Ninguém está isento de aprender com o outro, né? Eu sempre falo que a gente vai ter 100 anos de vida e a gente ainda vai estar aprendendo, né? Vamos aprender até aquele último dia que a gente suspirar para regressar à nossa casa original, né? Para junto aí do nosso querido Pai. A gente vai estar aqui nessa terra aprendendo uns com os outros. A ver, já enviei aqui. Já enviei, agora estou regressando. Gente, eu queria compartilhar essa live aqui com uma amiga, mas eu estou aqui, sabe, no processo de aprender a mexer com a ferramenta. Ai, é muito engraçado, né, gente? Mas bora lá. Vamos ver se a gente consegue aqui compartilhar essa tela. Tá bem? Oi. Oi! Conseguimos. Oi! Gente, já aprendemos algo novo, ó. Oh, bem-vinda, minha amiga Eliane, minha xará. Obrigada, um prazer estar aqui com você hoje. Sempre vejo suas lives, sempre escuto. Espero que esteja ajudando, né? Muito, meu Deus. Nós estamos aqui fazendo isso não só por querer aparecer, né? Muitas pessoas podem pensar, para que você vai abrir uma live? Ah, aparecida, né? Eu gosto de aparecer.
Mas mais que aparecer, é a gente também cumprir um propósito, uma missão, né? Que Deus entregou nas nossas mãos, de sermos bênção uns para os outros, né? E aprender uns com os outros, né? Eu aprendo muito com você, né? Minha amiga, a gente tem vários bate-papos aí. Eu sempre falo que é um pouco uma terapia, né? É verdade. Fazendo terapia na outra e vencendo também nossos obstáculos, né? Juntos somos mais fortes, né? É verdade. E por que não compartilhar aquilo que está no nosso coração? É verdade, né? Por que não compartilhar nossas conversas, né, particulares, que tem Sim, nos edificado tanto, né? Porque realmente você ter um amigo é mais precioso que muitas coisas, né? é verdade. Então, se todas as pessoas pudessem, né, ter essa visão de quanto é importante você ter um amigo, ter alguém que saiba mais que você também, mas que talvez não saiba tanto, mas que vocês possam, na conversa, ali compartilhar, porque o Deus, o Espírito Santo e a vivência da vida vai nos dando, né, informações assim preciosas, numa conversa muito simples, né, de amigas. Isso é verdade. E quanto é importante você poder falar, Sim, né? É muito importante a gente poder falar e ser ouvida sem julgamento. sim, verdade. Né? A verdadeira amizade, ela não está ali para julgar o que você está falando, né? Ela está ali para te escutar e para te ajudar a entender esse momento que você está vivendo. É Né? verdade. Eu vejo assim que diante das situações da vida, às vezes a gente está passando um problema e você não vê saída pelos seus sentimentos daquele momento, toda a circunstância que te envolve. Muitas vezes a gente não encontra soluções sozinhos. Mas quando você abre a sua boca e conta para outras pessoas, ou para uma pessoa que realmente te entende, que não vai te julgar, seja a pior coisa que você já pode ter feito na vida, isso vai trazer para você um alívio, né? É verdade. Para Justamente Justamente até porque quando a gente tem um problema, é o que a gente vai falar hoje, né, sobre as emoções, às vezes a sim, gente está debaixo de uma emoção incorreta, e então todo o seu olhar sobre aquele assunto, ele também vai estar incorreto, vai estar distorcido. E quando a gente abre a boca e conversa com alguém, essa outra pessoa, ela como que se ela tivesse imparcial, porque ela não está envolvida nos sentimentos, né? Vamos supor, um sim, sentimento de raiva ou de desespero, ela não tem esse sentimento. Então, ela pode te aconselhar muito melhor do que você. Você baixa um sentimento equivocado, você pode ter atitudes muito, né, complicadas, né, e muito erradas. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje é isso, muito importante. é verdade. Eu estava estudando, né, na área que eu estou me especializando, que é sobre as emoções, né? É muito importante, é fundamental você ter um bom amigo. É fundamental você ter um terapeuta cristão, que há muitos por aí, né, psicólogos, terapeutas, que não veem a vida desde a maneira que nós vemos como cristãos, né? Então, é muito importante na família você ter por exemplo, no seu casamento, alguém que você possa abrir o teu coração Uhum. e falar sobre o seu matrimônio, e falar sobre os seus sentimentos, né? Isso é fundamental. Por isso que Deus nos fez para ser dois, né? É verdade. Quando Deus, né, viu lá Adão sozinho, né? Falou, tá feliz demais. E não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz assim, Deus é muito criativo e também alegre, É né? bem Porque ele ia humorado. fazendo as coisas, falou assim, chegava no final do primeiro dia e via Deus e eis que era muito bom. E quando fez Adão também, né, era muito bom a sua criação. Mas quando ele olhou Adão sozinho, eu falei assim, não é bom.
A primeira vez que Deus, né, mencionou que não era bom na Uau, criação foi o fato de Adão estar sozinho. verdade. Eu creio que Adão olhava ali todos os animais com as suas companheiras e não se achava para ele alguém que ele podia comunicar, né? Que fosse lhe entender, que fosse lhe complementar, né? Aí Deus olhou e falou: não é bom. Exatamente. Então é Então, muito não importante. reclame, né? Não reclame do seu Não reclame. companheiro, dos seus amigos, né? Isso mesmo. Às vezes a gente fica com um pouco de raiva nos momentos, né, difíceis, mas logo a raiva passa. É verdade, é verdade. Gestionar esse momento aí, que tudo dá certo, É né? verdade. Para viver em comunidade, em comunhão. Né? É. Aí tá, ó, olá também para minha filha, essa mulher maravilhosa que está aí também. Gente, maravilhoso. E eu estava pensando aqui sobre o dia do apagão, né? Foi algo que realmente impactou toda a sociedade. Acho que não teve uma casa nessa Espanha, na península toda, né? Portugal, Paris também, né? França também foi atingido. Se não me engano, Portugal. Itália, Portugal. Então não teve nenhuma casa aí que não passou por essa aflição do apagão, né? Então eu queria falar com a nossa amiga aqui sobre esse dia, né? Quais foram os sentimentos que envolveu toda essa situação que nós vivemos ali inesperadas, né? Porque as nossas emoções, elas saem muito explosivas diante de situações inesperadas, né? Quando você espera algo, você já está, como diz, preparado, preparado para enfrentar. E quando acontece algo que você não espera e acontece? É verdade. E é difícil, É, é difícil, né? Porque aí vem um conjunto de emoções que envolve essa situação, e aí agora nós temos que aprender a gestionar toda essa emoção que aconteceu naquele dia, né? Eu gostaria que você que está aí, né, nos assistindo, se quiser, pode também comentar, comenta aí, né, o que você sentiu naquele momento, né? O que você sentiu? Medo, insegurança? O que mais pode ter passado? Você se deprimiu? Pode ter passado vários sentimentos, né? Eu mesmo digo que aqui, a princípio, eu mas meu esposo, a gente falou, deve ter caído a luz, né? Daqui a pouco volta. Nem dei muita bola para aquilo, não. Mas passou um pouco de minutos, o telefone chamava, minha nora chamava, e eu não conseguia falar com ela. Eu falei, mas não é normal? O telefone não está funcionando. Mandar mensagem eu não recebia. Eu falei, algo está acontecendo, né? E foi passando os minutos e a gente viu que realmente não ia voltar a energia. E a gente sabe que a nossa vida aqui, principalmente em Espanha, tudo se move através da eletricidade. Então, estávamos todos aí de pés e mãos atadas, né? E, e foi algo tão chocante que eu percebi que é muito fácil, né, o governo manipular a população. É muito fácil. Um simples apagão fez a nossa vida virar de perna para cima. é. Conta aí para mim, como foi a sua experiência aí desde Madrid? É, é curioso, né? Porque todos nós que vivemos, né, nas grandes cidades, né, realmente essa comodidade que às vezes a gente não dá, né, tanta importância porque já é algo tão comum na nossa vida. Sim. Quando a gente fica sem ela, né, é incrível assim como que a gente reaciona de diversas maneiras. Depende, né, de cada pessoa também, né? Uhum. Mas você vê a importância de nós aprendermos como funcionamos e por que temos esses sentimentos, né, em momentos extremos, né? Eu, particularmente, eu não acreditava, né? Eu estava no meu trabalho e meu patrão, né, pensou que também a luz tinha ido embora.
Mas, né, resulta que ainda tinha internet, então muita gente mandava mensagem, né, comentando que era na Espanha toda, que era em Portugal, né? E eu não acreditava, né? Sinceramente, eu falei assim, meu Deus, aonde que, né, em 2025 vamos ficar sem luz? Isso era, né, quando a gente era criança no interior do Brasil, né? A gente até, né, não se surpreendia. Mas, né, realmente me surpreendeu. E a princípio eu fiquei incrédula, mas quando eu vi que era verdade, eu, eu fiquei assim, simplesmente meio que inerte, tipo assim, e agora, né? O que a gente vai fazer, né? Como que eu vou voltar para casa, né? No meu caso, né? E claro, de muita gente também. Uhum. Mas eu sei que também, né, teve pessoas, né, muito próximas a gente que tiveram um sentimento, né, realmente terrível, porque é algo que ela nunca viveu, né? Então ela, primeiramente, teve um medo, né? Um medo de não saber aonde estava a pessoa mais importante para ela naquele momento, né? Então, um Sim. filho, ou o esposo, ou a esposa, né? Ou os pais, né, também. Então, assim, cada pessoa, ela reaciona diferente, não é verdade? Uhum. Né? No meu caso, eu fiquei um pouco tranquila, né? Nada assim desesperante, mas a gente sabe que isso abalou a muitas pessoas, né? Emocionalmente, né? Então, aquilo que a gente precisa aprender com as nossas emoções é nessas horas, é na hora de crises, né? É verdade. É verdade. E o que fez com que o fato fosse mais chocante foi o fato de, há uns 30, 40 dias antes, né, ter lançado aí, saído uma notícia que poderia ter, né, acontecer algo e precisaria da gente ter pelo menos 3 dias de alimentos aí guardados, né, para uma emergência. E quando aconteceu isso, as pessoas começaram a dizer: Meu Deus, eu pensei que isso não era verdade. Eu pensei que isso jamais iria acontecer. Então começou os boatos aqui entre nós, os vizinhos e tal, os vizinhos começaram. Já pensou se ficar 3 dias sem luz, né? O que nós vamos fazer? Como que a gente vai cozinhar? Não tinha maneira. Então, quando a gente viu que não ia ter jeito mesmo, aí meu esposo falou: vamos no banco sacar algum dinheiro para comprar, nem que seja um pão, água, né? Aqui onde a gente mora, a água não pode beber a água da torneira, né? Tem que comprar água. E, para nossa surpresa, o banco não funcionava. As sarretas não. O dia estava fechado, os tinos estavam fechados. Então, aí começa aquele sentimento querer te invadir. O que, que vai acontecer comigo? Né? O que, É, que vai acontecer com nós? Aí começa os sentimentos a aflorar diante das situações, né? Até que encontramos, graças a Deus, havia um mercado só na cidade que tinha luz deles próprias para algumas horas, e esse mercado não fechou, e todo mundo foi para lá. O mercado estava cheio, né? E as pessoas começaram a comprar. O que me assustou também foi o fato da minha filha me dizer que foram ao mercado e já não havia nada, né? Foram ao mercado aí em Madrid e como que se as pessoas tivessem tão desesperadas, ela falou assim, eu vou comprar tudo para mim. Não é, havia folga, não havia pão, carne, né? Muitas coisas assim que poderia ser para aquele momento e não precisar de cozinhar, não tinha esses alimentos. E aí a gente vê como que é importante as pessoas estar com as suas emoções controladas. sim, é verdade. Diante dessa situação, as pessoas fazem loucuras. É verdade. Loucuras. Eu acho que o medo tomou conta, né, das pessoas e as pessoas começaram como até saquear mercados, né? Uau. A, a importância da gente saber lidar com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Sim, É muito importante, né? sim. E, a ver.
Estou saudando aqui, bem-vindo aqui a nossas amigas, a Poliana, a Seni, o Ziel, né? Sejam muito bem-vindos. Gente, vocês têm liberdade, se quiserem comentar aí, vai ser muito bem-vindo aqui para aportar também, né, para essa live. E eu queria, Eliane, comentar com você a respeito de um fato que fala justamente sobre controlar as emoções na Bíblia. Né? Se a gente for analisar, a Bíblia ela tem tudo Verdade. que a gente precisar tá aí dentro, né? Às vezes tem que escarvar um pouquinho, mas a gente acha. A gente acha. E o interessante é que primeiro ato de sentimentos equivocados, né? Não vai ser o primeiro, vai ser o segundo, né? Porque o primeiro foi entre Adão e Eva, né? Que se deixaram levar aí pelas suas emoções aí daquele momento, por uma palavra sugerida, por uma sugerência, e acabaram, né, cometendo o pecado, né, de desobediência contra Deus. Mas eu queria comentar com você sobre Caim e Abel. Quando a gente pensou em falar sobre esse assunto de gestionar as emoções, já veio na minha cabeça, né? Vamos falar sobre esses dois homens, né? Como que foi fundamental nesse acontecimento a gestão realmente daquela emoção que Caim sentiu, né? Eu vou ler alguns versículos aqui para ficar mais claro, tá? Em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou ler apenas alguns versículos. A história diz assim: E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, e conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a seu irmão Abel. E Abel, ele foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás também aceito? E se não fizeres bem, olha, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Uau! É forte, né? É forte. Aí tem pessoas, né, que às vezes falam assim, nossa, mas para que eu vou aprender sobre as emoções, né? Para quê? Né? Inventar uma moda agora, né? Tem gente que pensa, né? Não, agora o povo inventou essa moda da gestão das emoções, de você se autoconhecer. E você vê, está na Bíblia, né? Que nos compete dominar, né? Incrível. Dominar sobre as nossas emoções. Porque toda emoção é válida. Toda Exatamente. emoção é válida. A raiva, a ira, né? A desilusão, todas essas emoções, Tristeza. a tristeza, Uhum. elas são válidas, né? E elas não estão aí por um acaso. Verdade. Elas foram postas dentro de nós para expressar aquilo que está acontecendo dentro do nosso inconsciente. Sim. E todas elas são válidas. Mas aí o que Deus falou para Caim? Olha, por que você está irado? Né? Quer dizer, ele estava era mais do que raiva, né? Uhum. Era uma ira, era aquele momento que ele estava para explotar, né? Ele se sentiu, eu acho que ele se sentiu comparado, né? Aí já veio o sentimento da comparação também, É. porque por que Deus aceitou de Abel e não aceitou a minha? Da aceitação, né? Da aceitação, A da, aprovação do outro. da aprovação do outro. E quantas vezes não acontece isso com a gente? Verdade. Passou por isso, né? Quem nunca
se sentiu assim, dessa maneira? Ai, por que que o outro gosta dela, mas não gosta de mim? Ou por É. que que o que ela fez, né, as pessoas aceitaram, viram melhor, e o que eu fiz, ninguém dá valor? Uhum. Não é verdade? Então, os sentimentos, ele vai acontecer dentro de nós. É impossível viver sem ter sentimentos, né? Mas aí, o que Deus falou para ele? Olha, se você fizer bem, você também será aceito. Isso mostra que a razão de Deus não ter aceitado a oferta de Caim não é porque um era melhor que o outro. Vai mostrar realmente a maneira que foi feita Uhum. aquilo, a maneira que foi entregue, né? Porque tudo depende do nosso, como é que eu vou dizer a palavra? Da nossa intenção. Que muitas pessoas podem fazer coisas boas com uma má intenção por detrás. Uhum. E outros podem fazer coisas que nem, né, não são boas, mas tampouco ele não tinha uma má intenção. É. E Deus ali, dentro dos dois, Deus conhecia realmente a intenção do coração. Então Deus nos julga, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Claro. E aí entra, né, esse assunto que nós estamos, a importância de aprender, porque quando a gente aprende sobre as nossas emoções, vamos supor, né, se eu estou com ira, certo? Estou com raiva, né? Se eu aprendo como trabalhar ela, eu não vou agir em cima dela, porque a ação que nós temos, né? Que o nosso sentimento nos direciona, vai ser de muito prejuízo. Vamos supor, por isso que as pessoas às vezes matam os outros, Sim. é por isso que se divorciam. Muitas vezes, né? Aconteceu algo no casamento, você tá com raiva, vamos supor, uma traição. Você descobriu essa traição e você está com raiva, você está com ódio, você está se sentindo. Aí vem os outros sentimentos, né? Você não se sente amada, você se sente inferior. E aí junta todas essas emoções, e aí você cegamente você vai falar assim: não, vou divorciar. Não, não quero mais saber e tal, né? E aí acaba com tudo. Você esquece que você tem os filhos, você esquece o impacto que isso vai ter, né? A longo prazo, porque as coisas são assim, né? Nada acabou aqui agora, não. Isso tem uma consequência, né? E aí vamos supor, quando a gente aprende a lidar e fazer perguntas, esse é o X da questão. Para você saber identificar e gestionar suas emoções, você tem que se fazer perguntas, primeiramente para você, e depois para outra pessoa. O porquê que ele me traiu? O que está acontecendo com ele? O porquê que eu estou sentindo que não sou mais amada? Então, você começa a baixar esse nível de estresse, por assim dizer. E aí você começa a raciocinar. Homem, não é fácil. As pessoas pensam, eu consigo sozinha. Não consegue sozinha. Primeiro, você não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Sim. E a gente falou no começo, se você tem um bom amigo, então corre para esse bom amigo, né? Vai conversar com ele. Mas se você não tem, e você pelo menos tem consciência de todas essas emoções, você se faça essas perguntas, porque aí você diminui, né, esse estado mental seu, e aí você começa a raciocinar, e você vai conseguir dialogar com a pessoa e não tomar decisões precipitadas. E de repente, né, o que eu acho assim fantástico, né, de você aprender a gestionar suas emoções é a capacidade que nós aprendemos de nos conhecer e conhecer ao próximo a ponto de você ser empático com ele, sabe? Isso. Tipo, uma pessoa que gestiona bem essas emoções, nesse exemplo que eu dei da traição, o que ela faz? Ela não julga.
ela vai conversar com a pessoa, ela vai entender o que está acontecendo, por que chegou nesse momento, e daí para frente, o que a gente pode fazer para solucionar? Quantas famílias foram destruídas por falta dessa compreensão sobre as emoções? Isso é verdade. E muitas vezes, o que acontece ali naquele momento é um acúmulo de coisas de muitos anos. Exatamente. Porque Exatamente. nada acontece do É nada. verdade. Né? Principalmente em questão familiar, em questão do seu trabalho. Nada acontece por Por um acaso. acaso. Né? Às vezes, os casamentos chegam a esse ponto de separação. Por quê? Porque não foi trabalhado os pequenos incidências. Exatamente. Os sinais, né? Aquelas coisinhas que foram chateando um ao outro ali e que não foram resolvidas. Porque às vezes é muito fácil você tapar os olhos. É verdade. É muito fácil você ignorar, né? E não querer confrontar. E aí também vai falar muito das emoções dessa pessoa, de como ela pensa e de como ela gestiona as questões que precisam ser abordadas. Sim. Porque a negligência também mostra também um sentimento que está fora de equilíbrio. Claro, você não quer afrontar, né? Você não quer afrontar. E muitas das vezes também a falta do outro e você não comunicar essa falta. Sim. Né? Aí você prefere guardar para você e essa emoção, ela não fica guardada. Ela vai sair. Claro. Ela vai sair de alguma maneira, né? Igual no caso que a gente deu de Abel, ele guardou aquela emoção e ele não soube gestionar ela. E muitas vezes o que acontece, você alimenta essa emoção negativa, né? Você começa a ter pensamentos, não, mas ele merece, né? Uhum. No caso de quem quer separar, não, ele merece que eu largue ele, né? Ou no caso de Abel com Caim, Caim, ele começou a nutrir um sentimento de que o meu irmão não é nada, ele não vale a pena. Uhum. Ele não é bom o suficiente, né? Quando você olha o outro com esse olhar de desprezo, aí você é capaz de qualquer coisa. Né? É verdade. Aí a gente é capaz de qualquer coisa. E quando Deus falou para ele, olha, te compete dominar as suas emoções. Mas muitas vezes a gente não quer dominar as nossas emoções, primeiro, por ignorância, Verdade. né? A falta de conhecimento, né? A gente se prepara para tudo, mas não prepara para casar. É verdade. Eu não me preparei, eu digo a verdade. Né? A gente entrou nesse barco aí, um pouco olhando as experiências dos nossos pais, né? Mas a gente não tinha ali um curso, um curso para casamento, né? Não tinha ali um curso para ser pais. Agora, hoje, não, hoje eu acho que o interessante dessa época que nós estamos vivendo é a facilidade que nós temos ao conhecimento. Sim. Nós temos muita facilidade ao conhecimento. Hoje, se você não pode entrar numa classe para você ter aulas presenciais, você pode comprar um curso online. Claro. Né? Você pode aprender de outras maneiras. Sim, mas também, né? Essa geração, ela vai ser mais cobrada. Por quê? Sim. Tamanha facilidade que temos hoje em conhecimento, mas as pessoas não buscam, não querem, né? Muitas vezes elas vivem como que se não houvesse conhecimento disponível, não é verdade? Né? Então, e elas não se dão conta o quanto isso é grave perante os olhos de Deus. Porque a pessoa não pode falar assim, eu não sabia, eu nunca ouvi falar, né? Porque as gerações mudam. Na nossa geração, né? Nós quase cinquentonas, né, Eliane? Quando a gente foi casar, não tinha era de difícil acesso, né, ter esse tipo de informação nessas profundidades, né? A gente sabia, igual você deu exemplo,
por ver os pais, os tios, os avós, né? Então a gente Sim. meio que seguia um padrão ali de que o casamento era daquele jeito. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia não tem desculpa, né? Não tem. Verdade. A pessoa fala assim: ah, eu vivo mal no meu casamento, ah, eu não sei como educar meus filhos. Não tem essa desculpa, porque hoje em dia temos acesso a muitas informações, inclusive as lives, né, que você faz e muitas outras pessoas fazem, é também um canal de informação, né? Sim, isso é verdade. Por isso que a gente gosta de compartilhar, né? Porque a viver é um desafio. Sim, Viver é um desafio constante e diário, né? Na nossa vida, a gente vai estar lidando com as emoções o tempo todo. sim. E a gente pode observar que as decisões que a gente toma, muitas vezes, elas não são baseadas na razão. Elas são mais Exatamente. baseadas na emoção do que na Sim, razão. Por isso que pessoas, por exemplo, pessoas muito ricas, que têm muitas posses, que têm já uma vida estável, e você olha para ela e fala assim, nossa, se eu tivesse essa vida aí, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E quantas dessas pessoas se matam? verdade. Quantas dessas pessoas tiram sua vida? Elas têm todos os bens, né? Todas as posses que uma pessoa pode conquistar. A Mas família, ela né? tem família, Filhos. tem filhos, e muitos ainda assim tiram suas próprias vidas. Uhum. Então, o que a gente pode entender com essa situação é que realmente não está ligado somente ao ter as coisas, está Exatamente. ligada aos sentimentos, Sim. à gestão daquilo que está no seu interior. Uhum. A gestão do nosso interior, ela é muito importante, Sim. porque muitas pessoas, até mesmo pastores, né? Sim. A gente viu muitos pastores se suicidando, Sim. né? Então, por quê? Por às vezes um excesso de cargas emocionais que não foram bem gestionadas. Sim. É triste a gente ver isso, É mas verdade. é algo que não tem como você fechar os olhos e dizer isso não acontece. Claro. Não acontece. Porque acontece todos os dias, só não é muito falado, porque estatisticamente, quanto mais fala, mais acontece, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para as realidades da vida. Não tem como fechar os olhos. Então, nós precisamos realmente buscar conhecimento. Sim. Eu lia esse versículo de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós podemos levar esse texto não somente para a verdade de que Jesus, ele é o caminho a Deus, Jesus é a verdade que nos liberta, que Jesus é o nosso Salvador, não existe outro caminho para chegar aos céus a não ser através de Jesus. Essa é a primeira verdade da salvação. Não existe salvação fora dele, né? Mas também existem as outras verdades, principalmente ao nosso respeito, né? Sim. As verdades que a gente tem que saber quem nós somos. Porque muitas Sim. vezes a gente fala, eu sou filha de Deus, né? Mas essas palavras estão só de boca para fora. É verdade. Ela não é uma verdade que no seu inconsciente você realmente acredita nisso. Sim. Né? Então a gente precisa de conhecer as verdades que estão no nosso interior, as verdades que estão governando as nossas emoções, Claro. as verdades que a gente olha para as nossas atitudes e pensa, por que que eu agi assim? Claro. Até porque, né, tipo, a Bíblia, a gente pode resumir ela, né, em relacionamentos, certo? Primeiro, um relacionamento comigo,
mesmo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Sim. Depois o nosso relacionamento com Deus, o Criador, quem me fez, para que ele me fez, né? O que ele quer de mim. E depois o nosso relacionamento social, né? Com o nosso próximo, né? Então, o nosso próximo, primeiramente, é o que está mais perto, o esposo, os filhos, os amigos, né? Depois os companheiros de trabalho. E assim a gente vai alargando, né? Esse, como fala, relacionamento social, né? Uhum. Então, tamanha importância, né, da gente primeiro se conhecer, porque eu creio que muitas pessoas aqui já ouviram, né, essa frase, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Mas se você não tem e nem quer ter, né? Então, tipo, não dá para usar essa desculpa também, né? Então, né? Então eu não vou nem querer procurar saber nada para mim não ter que dar, né? Também tem isso. Mas assim, a gente tem sim uma certa ignorância sobre esse assunto e tamanhos problemas, né, poderiam ser, né, resolvidos se a gente tivesse cada vez mais essa consciência, né? Eu acho que no relacionamento familiar, como seria maravilhoso se a gente pudesse conversar esses assuntos com o esposo, com os filhos, não é verdade? E não ficar falando de coisas superficiais, de coisas que não tem nada a ver. Às vezes nem se conversa nada, não é verdade? É verdade. E o quanto é importante a gente, vamos supor, quem, né, frequenta uma igreja, né, quem tem um grupo grande de amigos, uma associação, o quanto é importante também conversar esses assuntos, né? Porque uma coisa a gente vai, né, aqui concordar, que dentro das igrejas, né, não se conversa nada mais além, né, do que aquele sermão que praticamente todo mundo já sabe, né? Sim. E não tem um assunto à parte, não tem uma aplicação prática, igual você mesmo falou que você lia esse versículo, e eu também, e a gente não enxergava a profundidade dele, né? Então sempre é uma coisa superficial que acaba não tendo resultado tão grande e poderoso, né? Que é a aplicação da Bíblia na nossa vida. Isso Não é verdade? é verdade. Porque as verdades da Bíblia, ela tem que ser prática. Sim. Só que quando você não conhece, não se conhece, não tem esse interesse, né, por crescimento, por aplicar realmente a Bíblia na nossa vida, você olha ela só para o lado espiritual. Sim. Né? A gente olhava esse versículo só olhando o lado espiritual, de salvação eterna, né? Mas, quando Jesus ele falou que ele veio para nos dar vida. Só que tem 2 versículos que falam sobre isso. Um diz que ele veio para nos dar vida, e o outro versículo diz, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida eterna, mas também uma vida aqui em abundância. Porque quando nós estivermos na presença de Deus, a gente não vai precisar lidar com as nossas emoções. Aí elas não vão existir. Nós vamos estar em um, vamos dizer, em um plano superior, onde tudo vai ser perfeito. Mas para a gente ter uma vida e uma vida em abundância, a gente vai precisar nos conhecer. Nós vamos precisar conhecer nós como pessoa, por dentro, como nós agimos, como nós pensamos, o que pensamos de nós. Tem uma frase dita por um terapeuta que diz que o pensamento é o ensaio da ação. O que isso quer dizer? Eu penso, logo eu vou sentir algo. E depois que eu sentir, eu vou agir. Então, o pensamento é o ensaio da ação. Quando a gente pensa a respeito de determinado assunto, ou no caso, muitas pessoas que são ciumentas, são pessoas que estão totalmente com seus pensamentos ali, pensando
ah, nossa, o fulano vai me trair. O fulano vai me trair. Então, ele está alimentando um pensamento. Logo, ele sente. Aí, o que ele sente? Ele sente que ele não vale. Ele se sente menor. E logo ele age. Ele ataca aquela pessoa, pensando, né, que aquela pessoa vai fazer algo. Quando a gente já viu isso nos matrimônios? Nos Nossa, namoros. demais. Nos namoros também, né? Uhum. A pessoa tá ali com uma pessoa, mas ela não confia. Ela não confia, porque ela tem sentimentos aí, né, de impotência, ou ela se sente inferior. Então, a importância da gente conhecer os nossos sentimentos é por isso, porque para a gente ter uma vida abundante, primeiro temos que nos conhecer, Claro, né? exatamente. Depois conhecer a Deus e conhecer o nosso próximo. Claro. Não como nos relacionar bem com o nosso próximo se a gente não se conhece. E se a gente também não conhece o outro. Não se coloca no lugar do outro, né? Por isso que se você não se conhece, não tem como você cumprir o versículo que fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. É impossível. Exatamente. E quantos sentimentos, né? A gente poderia aqui, né, enumerar muitos, né? Mas eu penso assim que no nosso dia a dia, né? Como que a gente pode gestionar nossas emoções na nossa vida diária, né? A gente abordou, né? Aqui a gente falou sobre apagão, sobre o medo, né? A gente também pode falar da insegurança, né? Quantas vezes a gente, né? No nosso dia a dia se depara com um sentimento de insegurança, né? Mas a insegurança, olha só, né? Pela falta de conhecimento, as pessoas têm isso como se fosse algo assim, nossa, né? Um mundo assim, né? Enorme. Mas a insegurança nada mais é do que a falta da prática de algo ou do conhecimento ou da falta de conhecimento de algum assunto, certo? Te traz insegurança, não é verdade? Então, quanto mais informação a gente for ter sobre um determinado assunto, ou quanto mais prática a gente for fazer para realizar alguma ação, menos insegurança nós temos, certo? É verdade. Então, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? É algo assim tão simples, é simples. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, não sabem lidar com isso, e isso faz com que essa pessoa seja assim, totalmente, às vezes, incapaz de realizar alguma ação nova, né? De falar sobre algum assunto novo, de estar com um grupo de pessoas e falar de determinadas coisas, simplesmente por falta de conhecimento, né? Ou de prática, né? É verdade. E aí é onde entra o medo, né? Se Aí, você não conhece, você tem medo. Tem medo do desconhecido. Né? O desconhecido causa esse impacto na gente, né? Sentir medo. Mas então, nada melhor do que a gente buscar o conhecimento. Claro, exatamente. É o que vai transformar a nossa vida. Exatamente. Porque realmente a Bíblia ela é completa quando ela fala que o povo perece porque falta conhecimento. Aí antes era outro tópico, né? Que a gente pensava que esse versículo era conhecimento só bíblico. É verdade. Não é só conhecimento bíblico. Nós precisamos buscar conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Né? Na nossa vida sentimental, na nossa vida do nosso trabalho, né? Aqui na nossa profissional, nossa vida profissional. Se você não busca um conhecimento, como você vai crescer aí? Exatamente. A gente vai perecer. Claro. Né? E como enfrentar o medo, né? O medo, ele é enfrentado simplesmente você encarando ele, né? Não tem outra maneira de você vencer o medo,
Não existe. Mas, primeiramente, né, a gente também pode pontuar aqui que existem dois tipos de medos, né? Sim. O medo, né, é fisiológico, obviamente, aquilo que você sente que pode roubar a sua vida, né? Vamos supor, você está no meio da rua. Ele se protege, né? Exatamente, de repente, né, o carro vem com tudo assim, e aí você não viu o carro vindo, e aí dá aquele medo e a sua reação é instintiva, porque a sua vida está em perigo, Isso é. certo? Uhum. Né? Mas existe, gente, agora isso é o medo que é normal, né? Normal. Mas Normal. existe um medo, gente, que é algo assim, que eu penso que é realmente do inferno, que é o medo imaginário. Isso. E que cada um de nós tem esse medo que te consome, mas é algo puramente da sua imaginação, da sua cabeça, né? É verdade. Quantas vezes a gente tem medo do futuro e a maioria dos medos não vão acontecer? Uhum. São reais, É né? verdade. São imaginados, igual você acaba de dizer, né? Esse medo que... Aí, que será de mim amanhã? Uhum. Você quer dizer, seu mal, vamos viver o hoje? O hoje a Exatamente. gente tem o controle, né? O hoje a gente Exatamente. pode gestionar, né? Então, é muito importante. Geralmente, a gente é dominado porque a gente não pensa no que a gente pode fazer. Agora, dentro do que eu estou vivendo hoje, o que eu posso fazer hoje? O que está no meu controle? Claro. E aquilo que passa do meu controle, eu pouco posso fazer. Claro. Né? Mas aquilo que está dentro do meu controle hoje, isso cabe a mim fazer. Exatamente. Né? Se eu tenho problemas na minha área emocional, eu tenho totalmente responsabilidade de buscar ajuda nessa Sim. área. Tenho, né, toda a obrigação. Eu não posso passar isso para o outro fazer por mim. Sim. Não pode, não tem como. Se é um problema na nossa área financeira, eu tenho que aprender sobre finanças. Não Claro. tem como. Tem que aprender, né? E a gente vê que quanto mais você corre do problema, maior o problema fica. É. Né? Fazer de cego não faz que os problemas sejam solucionados, né? Mas quando vem luz, quando a gente traz luz, o que o conhecimento é? O conhecimento é luz sobre algo que estava escuro na nossa vida, Sim. né? Quando você traz luz para as suas emoções, quando a gente traz luz para as nossas situações difíceis do nosso dia a dia, igual quando você conversa com alguém, igual a gente está fazendo aqui agora, isso nos traz luz. E aí você traz luz sobre aquela situação e você encontra os caminhos que você pode fazer hoje para solucionar isso. Claro, exatamente. Né? Sempre com esse domínio de saber que as coisas não se resolvem da noite para o dia. Outra coisa que acontece com o nosso dia agora é que com essa tecnologia tão avançada, a gente acostumou que as coisas sejam num passe de mágica, né? É como que a gente queria usar, muitas vezes a gente como cristão quer usar Deus de bengala, né? Pensar, não, eu vou fazer simplesmente uma oração aqui e tudo vai se solucionar. Mas é uma fé cega, né? Porque a fé que realmente conhece a Deus, ela respeita processos. Uhum. Porque a nossa vida é feita de processos, né? Mira, Jesus, sendo filho de Deus, né? Ele passou processos. Ele teve que nascer igual qualquer criança nasce, passou a dor ali de sair do ventre, todo esse processo que uma criança passa normalmente, né? Jesus também passou. Uhum. E até o ponto também de Jesus passar pelo sofrimento, ser envergonhado, ser perseguido, ser caluniado, né? Não ter os seus direitos, como eu vou dizer, básicos cumpridos. Né? É porque ele teve sede, ele teve fome e até mesmo na hora da sua morte ele foi negado água. Então ele passou por todos esses sentimentos, mas a gente viu que ele suportou tudo ali com equilíbrio, né?
ponto de dizer, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É, Tamanho controle dos sentimentos tinha Jesus, né? é verdade. E não é porque ele era filho de Deus. É. Porque às vezes a gente olha para Jesus e fala, eu não posso aplicar na minha vida a vida de Jesus, porque ele era Deus. Mas não é bem assim. Ele estava num corpo humano como nós. Um corpo que tinha as mesmas necessidades. Porque quem havia pecado era um homem. Exatamente. Quem teria que ser punido por esse pecado, por assim dizer, tomar esse lugar de punição, também tinha que ser um homem. Uhum. Podia ser um Deus morrendo ali, né? Simplesmente na figura de um Deus. Não, ele tinha que passar esse processo humano que nós passamos. Claro. Então, assim, a importância que a gente vê da gente realmente ter equilíbrio nas nossas emoções. Claro. Para enfrentar a vida. Exatamente. E também, né, a gente tem que ter muito uma consciência, né, de que a gente sempre está buscando um culpado, né, para você tirar de cima de você aquela responsabilidade da ação que só você pode fazer, né? Então, se a gente fala assim, não, mas Jesus, ele era Deus, o que você está querendo dizer com isso? Então, ele é Deus, ele pode, né? Ele é tudo, né? Eu não, eu sou um simples mortal, né? E não... e você vê que é como fala, gente, o ser humano, ele às vezes ele age numa loucura. Porque sempre ele quer responsabilizar o outro. Não, mas é a igreja. Não, mas é meu marido. Não, mas é meu amigo, é o meu filho, é o governo. Não, é o país que eu moro, sabe? Nunca é ele. Nunca é ele, sabe? E isso impede com que as pessoas, né? Como fala, busquem isso, porque não é fácil. Quando você tem o conhecimento de que a vida que você tem, as emoções que você sente, está totalmente no seu controle, isso gera um trabalho. E ninguém quer, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer trabalhar, porque você acordar todos os dias e você orar, né? Ou você, né, ali ter seu momento ali com Deus, com o Criador, com quem você quiser ali. Uhum. E você fala assim, não, hoje eu vou, meu dia vai ser assim, eu vou falar com fulano. Você ter uma consciência de como você vai agir durante o dia. Hoje eu tenho uma reunião muito importante, eu tenho um assunto muito importante, mas e como que eu vou, né, lidar, né, nesse momento? Então, é trabalhoso isso. E as pessoas não querem trabalho. Elas querem tudo a um passe de mágica, né? Eu acredito que talvez por isso Deus nem responde muitas orações. Porque as orações das pessoas são assim, Deus, faz agora. Faz ontem. Não é verdade? Por que eu tenho essa vida, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha situação não muda. Deus fala. Faz do meu jeito, né? Você não faz nada, né? O que você quer, né? Que desce do céu. Eu acho muito engraçado, porque antigamente tinha muito umas histórias assim de que os pedreiros aqui, quando eles iam reformar alguma casa antiga, né, algum piso antigo, eles ficavam com uma história assim, não, os espanhóis têm mania de guardar dinheiro nas paredes, não sei na onde, sabe? Querendo encontrar um dinheiro, uma fortuna que mudasse a vida deles da noite pro dia. Gente, isso é história da carochinha, né não? É verdade. Então, eu de verdade, falei assim, como pode, né, nós queremos, né, resolver problemas e coisas que vão levar tempo, né, que vai, como fala, que você vai ter que gerar um esforço para que aquilo aconteça. Como que a gente quer passar por cima da Bíblia, porque todas as histórias que a Bíblia nos relatam têm um processo, e a gente não quer. A gente lê a Bíblia,
fala amém para aquilo lá, mas na hora de aplicar aquilo, você fala, não, comigo não. Comigo tem que ser rapidinho, eu vou fazer aqui um jejum, eu vou fazer aqui uma campanha. Ah, eu sirvo a Deus há tanto tempo e Deus não me deu minha casa própria e tal, né? Mas a pessoa não fez nada para aquilo, não é verdade? É verdade. É a questão de querer responsabilizar Deus pelas suas vitórias, né? Pelas Sim, suas conquistas. sim, E aí a gente vê muitas orações que não são respondidas, porque realmente Deus ele faz em parceria conosco. claro. Deus não age sozinho, né? Ele só age sozinho, eu acredito, em questões de milagres. Uhum, Né? Em questão de milagres, aí nós temos que usar totalmente a nossa fé. uhum, Porque Senhor, está nas tuas mãos. Se você tem um diagnóstico, né, que não tem solução para a medicina, aí sim, o que você pode fazer diante disso? uhum. Confia e Confia. no que tem a última palavra, que é Sim, Deus. sim, Né? Deus, e aí ele tem a última palavra. Mas em outras questões da nossa vida, de como mudar o nosso relacionamento, de como melhorar as nossas finanças, todos esses assuntos que é da vida cotidiana, ele depende de nós. sim, Claro que nós vamos levar para Deus, sim, os nossos desejos, mas ele só vai agir se a gente também age. Né? claro. Eu lembro de uma pergunta, né, que a gente, nas nossas conversas, né, eu te fiz, eu falei assim, por que que existem igrejas, né, que são bem estruturadas, né, que tem ali toda, né, todo tudo ali preparado, né, às vezes tem o seu próprio prédio, porque existem igrejas assim e existem igrejas pequenininha que sempre tá no perrengue. Tipo, né, o pastor tem que todo domingo falar do dízimo para os irmãos, que senão o aluguel do mês que vem não vai ser pago, né? E Sim. aí, eu lembro que eu fiz essa pergunta para você e você me deu uma resposta muito boa, que eu não tinha pensado nisso, né? Porque depende muito da mentalidade de quem está no comando daquela igreja. Se é uma mente empreendedora, se é uma mente de crescimento, que ele estimula com que todos os irmãos que estão ali cresçam em todas as áreas da vida, essa igreja ela é uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja que os desafios dela vai ser outros. E não vai ser esses desafios tão básicos que é pagar um aluguel do fim do mês, não é Isso verdade? é verdade. Porque a mentalidade das pessoas vai determinar onde elas vão chegar. Exatamente. Porque a gente, às vezes, como cristãos, nos preocupamos sempre com a vida espiritual das pessoas. Mas esquecemos que as pessoas, elas também têm um corpo. E elas também têm Uma, emoções. Que muitas exatamente. vezes as pessoas sabem o que tem que fazer. E por que elas não fazem? Já se perguntou? Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente está, por exemplo, com sobrepeso e a gente não consegue mudar. Mas Uhum, você sabe que tem um problema. uhum. Você sabe que tem uma mudança. E por que a gente não faz? Aí que vamos lá, voltamos cá. Está totalmente ligado com as suas crenças. Com aquilo Uhum, que você acredita sobre você mesmo. claro. Sobre suas capacidades, né? Sobre o seu domínio, né? Mas isso não vem simplesmente do espiritual. É um conjunto de coisas. Claro. E nós, como igrejas, a gente tem que aprender que o ser humano ele é trino. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Para que tudo flua e haja crescimento, precisa que todas essas áreas tenham que ser trabalhadas. Sim, exatamente. E como você acaba de dizer, exige esforço. Gente, Sim. exige muito esforço. Nós temos Dia- que estar sempre policiando nossos pensamentos. Uhum, Policiando os nossos pensamentos, porque diante das dificuldades, pode vir aquele pensamento, eu não consigo, né? O pensamento de autorrejeição, coitadinho de mim. uhum. Pensamento, você não age. É, Você está esperando que venha o salvador da pátria. exatamente. Tá do governo, que faça uma lei que vai te beneficiar.
beneficiar, né? Porque tem muitas pessoas que não querem nem trabalhar. É. Até aqui na Espanha a gente tem isso. Na Espanha temos isso no Brasil. Pessoas que vivem de ajudas do governo, Uhum. porque elas não querem se mover, elas não se veem capazes, elas acham que é suficiente aquela migalha que ela ganha. É. Não é verdade? Mas É tudo está na sua mentalidade. Então, um povo sem conhecimento, ele é totalmente manipulado. Exatamente. Totalmente manipulado. Porque Exatamente. quando você conhece, você fala, não, comigo não. Eu não sei, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, já tá dando 1 hora, e daqui a pouco o Instagram vai derrubar nós. Eu falei, essas duas aí falam demasiado, né? É verdade. Uhum. Então, assim, a preocupação de estar aqui, né, falando a respeito dessas coisas, é porque a gente realmente descobriu Uhum. que o conhecimento é o que nos liberta. Sim. Nós descobrimos isso, digo eu e você, porque a gente se conhece, se fala bastante, né? A gente viu como que a nossa vida tem mudado, Sim. porque veio o conhecimento de algo que a gente não sabia, mas também como é difícil, É. né? E o como o processo não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, né? Eu tô aqui me mudando, moldando, tentando fazer coisas novas, e é sempre um esforço cada dia, mas um esforço que a gente lá na frente vamos ter recompensa, né? Claro. Vamos ter recompensa, né? Vejo que você está aí se empreendendo, né? Com a Elis, Sim. né? Te felicito por esse passo grande Obrigada. de fé. Gente, a fé é ação, É. realmente. Fé é agir, não é É. falar. Eu posso falar que eu tenho fé e não fazer nada. Verdade. Né? E a Bíblia diz que a fé sem ação ela é morta, ela é nula, ela não tem nenhum poder. Então, nós estamos aqui, né? Eu estou aplicando aqui nos meus estudos, porque eu sou uma grande terapeuta, grande psicóloga. Ah, é mesmo. Eu já estou tomando posse aqui da minha bênção, Uhum. mas eu estou suando, gente. É. Estou suando. São muitas horas, são muitas vezes a gente pensar, nossa, agora eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer tantas coisas para que aconteça aquilo que Deus quer para a nossa vida. Claro. Né? Deus quer que nós sejamos prósperos. Eu creio É igual, nisso. é igual um vídeo que eu fiz, né, na página do Instagram, né, da Elis Velas, falando sobre o empreendedorismo, né? Sim. Que o empreender não é você deixar de fazer algo para começar a fazer outra coisa. Não, é você colocar uma coisa a mais em cima de tudo que você já faz. Sim. Certo? Né? Não é excluir, né? É pôr. Mas é tão maravilhoso porque você se sente viva, né? Você sente que cada dia você tem que aprender alguma coisa para que aquilo funcione, né? Então, tipo, e é isso que te dá essa energia, né? Essa vontade de continuar superando os desafios, né? De viver uma nova vida, uma nova, né, história, né? Então, é isso aí. Vale a pena. Vale a pena quando você sofrer aí as dores. Vale a pena. Sofrer as dores, né? É como uma dor de parto, né? No É. final, você vê um bebê lindo, mas ninguém sabe que a mulher passou É para verdade. pegar o bebê no colo, É né? verdade. Para segurar o bebezinho no colo. É. Porque, E na nossa vida. porque quantas capacidades, né, você tem que desenvolver, né, para você abrir uma empresa, para você ser uma especialista em uma determinada área, né, da medicina. Né? Então, tipo assim, às vezes a gente critica as pessoas, né, que já estão aí, que têm, né, os resultados daquele esforço, daquele trabalho que ela teve, mas é uma ignorância, né, a gente achar que aquela pessoa ela é privilegiada e eu não sou, né? Não, ela não é privilegiada, ela simplesmente
se esforça cada dia em aprendizado, em desafios, para que aquilo aconteça na vida dela e siga, né, acontecendo, né? Isso. Então, vamos supor, se você também vê uma família que é uma família de verdade, né? Uma abençoada, uma família feliz, o esposo e a esposa ali, aquela cumplicidade, aquilo não é porque Deus abençoou eles mais. Não, é porque existe um trabalho diário para que aqueles relacionamentos, para que aquele lar, né, cresça né, dentro dessa felicidade, né, dentro dessa paz, dessa harmonia, né? Apesar dos desafios, mas você vê um casal que ele busca esses conhecimentos, entre eles vão ser mais fortes e vão criar uma família forte, porque vão ensinar os seus filhos, né, a lidarem com isso. Então, a gente é muito ignorante nessa parte, de achar que Deus abençoa, Deus dá mais para alguns do que para outros. Não, né? É porque realmente aqueles que têm mais, buscaram mais, aprenderam mais, se desafiaram mais, eles renunciaram mais coisas também, né? Então... Isso é verdade. O esforço, né, o que a Poliana acabou de dizer aqui, cada um é resultado de seus esforços. Sim, É isso, né? isso mesmo. Tudo depende daquilo que nós fazemos, É. né? Não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sem ter sofrimento, sem ter dores, né? Mas a gente tem que olhar onde nós queremos chegar, Exatamente. que família nós queremos formar, que profissão eu quero ter, né? Uhum. Eu quero me sentir com os meus, como eu quero controlar os meus sentimentos, né? Como eu quero me ver daqui 10 anos na minha saúde, né? Como eu quero me ver em todas as áreas. Se a gente começar a fazer essas perguntas, a gente vai ver que a dor da transformação, ela é muito menor do que o resultado. Uhum. Porque é o verdade. resultado vai ser glorioso, né? Claro. O resultado é muito maior do que o esforço que nós estamos fazendo Claro. hoje. Pode doer muito hoje, mas amanhã nós vamos estar colhendo o fruto desse esforço, né? Dessa consciência. Acho que muitas pessoas também não transformam suas vidas por inconsciência. Sim. Né? Muitos porque não têm consciência e outros porque não querem. Também. Não querem. É verdade. Simplesmente não querem essa transformação. Como Deus respeita, né? Nós... Cada um tem, como diz um ditado, que merece. É verdade. Nós também, né? Respeitamos. Nós respeitamos também. Cada um tem a vida que merece, porque cada um vai ter o resultado daquilo que ele está trabalhando. Sim. Não é verdade? É a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos, né? Dessa vida terrena que nós temos aqui, e também espiritual, né? É isso. Você não vai colher aquilo que você não plantou. Nunca. Deus não permite isso. Isso não existe. Sim. Até o versículo que fala, né? De Deus não se zomba. Exatamente. Cada um colherá aquilo que plantar. Quer dizer, Exatamente. ou até aquele, podemos dizer também, que cada um vai colher aquilo que nem fez. Por exemplo, se você não fez, é uma ação. Fazer é uma ação. Pero não fazer também é uma ação. Claro. Se eu não planto, eu vou colher. Claro. Se eu planto mal, eu vou colher mal. Exatamente. Se eu planto espinho, eu vou colher espinho. Claro. Né? Igual É que a gente nunca deixa de plantar. Esse é o X da questão. Né? Isso é. Você está sempre plantando, bem ou mal. Ou mal. Certo? Não existe não plantar. Não existe essa pessoa neutra no mundo. Né? Não existe. Não existe, porque o não fazer nada também é uma ação. É um plantar, é verdade. É um plantar. Então ele vai colher, né? Nós vamos colher. Não vou colher nada. Está muito legal aqui esse nosso bate-papo. Eu agradeço a todos que estiveram aí conosco, acompanhando, aqueles que compartilham, né? Poliana, beijo no seu coração. Né? Te queremos muito. Poli! Beijos, Poli! Isso. Essa mulher valente, forte, né? Gente, é isso aí. Vamos, né, levar nossa vida mais a sério. Vamos levar nossas emoções mais a sério, né?
vamos nos perguntar por que que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Uhum. Por que estou agindo? E Claro. se é difícil, né, você pensar, analisar o porquê, faz o caminho contrário. Olha o que você tem feito e fala, por que que eu estou agindo assim? Aí você vai poder analisar por que que eu estou sentindo e por que eu estou pensando. E sempre vai ter aí as respostas, né, que você precisa para você continuar caminhando. Agradeço, Mariana, e a sua companhia maravilhosa. Eu espero que façamos Obrigada. outras, né, lives juntas. Obrigada, eu quero Eu agradecer possa também ajudar. o seu convite, estar participando, né, da sua live, que tem me ajudado muito, tem ajudado muitas pessoas, né? Que todos, né, possam, né, ter essa coragem também, né, e poder contribuir, né, e simplesmente falar coisas boas, né, porque Isso. eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né, na nossa vida, plantar, né, sementes boas, né, isso. Então eu agradeço também, vi um beijo, né, para todos, né, que estão aí nos ouvindo, aqueles que vão ouvir, que vocês possam refletir em tudo isso, que vocês possam anotar aí e comecem a gerar essa consciência, né? Porque isso só tem de benefício, primeiramente, para nos conhecer a nós mesmos, depois para conhecer o nosso próximo, né? E sermos mais empáticos e entender até como que a humanidade funciona, o porquê das situações, das guerras, né? Da pobreza, né? Dá para entender, gente, dá para entender. E dá para a gente fazer algo também, né? Então, pelo menos, né, individualmente estamos fazendo. Isso. Não vamos ser imparciais, né? Exatamente. Vamos ser imparciais, não vamos estar no lugar neutro, né? O lugar Aham, neutro não é para nós. Ou é aham. não, né? Sim, sim, não, não. Né? E eu agradeço nessa oportunidade que Deus tem nos dado. Estamos aqui simplesmente cumprindo um chamado de Deus, que é despertar. Despertar essa nação, despertar pessoas, ajudar pessoas, né? Fazer com que a consciência nossa seja ativada. Porque é muito fácil, gente, a gente ver notícias que não agregam nada na internet, né? A internet está cheia de informação vazias, simplesmente que fazem as pessoas estarem com seus dedinhos passando na pantalha e isso não muda nada a vida deles. Mas nós queremos realmente ver vidas transformadas, ver pessoas crescendo, né? Ver pessoas avançando, ver vidas, né? Famílias sendo estruturadas. Quando vem os problemas, as pessoas parem e pensem, né? O que eu estou fazendo? Uhum, Está acontecendo, né? Na minha vida? Como eu posso melhorar? O que uhum, eu posso fazer para melhorar? Porque hoje em dia o maior, como que eu vou dizer, o maior alvo do inferno realmente é as famílias. Realmente são as famílias. É que os pais não se entendam, é que os filhos não se entendam com seus pais, né? É que os casais se separem, é que as famílias sejam dissolvidas. Para quê? Para que o mal entre com mais facilidade. Quem vai proteger os nossos filhos se não há um marido dentro de casa? Se não há uma cabeça ali? Porque nós somos fortes, nós mulheres somos muito fortes, mas nós temos que saber que nós não somos a cabeça. Estamos fortes porque há um homem forte do nosso lado também. Há um ali que está sustentando, né? E quando a gente deixa o homem também, ou põe ele para fora da nossa vida e passamos a agir como toda poderosas, né? A nossa família vai de água abaixo. aí a vaca vai pro brejo, né? A vaca vai no brejo. Podemos fazer outro dia uma live só tocando nesse fato, né? De família, filhos, marido, mulher, É né? verdade. E eu tenho no meu coração muitas coisas que eu gostaria de compartilhar da área sexual também, que é muito Uhum, importante, não é falado, não é uhum, falado, não é ensinado publicamente, porque para nós é um tabu, mas o sexo ele foi feito para o casamento e é algo precioso, né? Então tem muitos temas para nós falar. Assim que vamos aí
Se Deus quiser, na próxima oportunidade, abordar outros assuntos, se vocês também quiserem nos dar aí, né, opções de assuntos, podem também escrever e a gente vai estar aí buscando, né, em Deus e buscando mais conhecimento para juntos estarmos aqui aprendendo. Beleza? Beijo no coração, gente. Todos tenham uma boa tarde. Beijo, Cláudio, te amo de coração. Também te amo. Beijos. Beijo, fica com Deus.